Olha aí, pessoal, Javier Milei esteve no Brasil de fato, conforme previsto e esperado, lá na Conferência de Política, Ação e Conservadora, CEPAC, que aconteceu lá em Balneário Camboriú, ontem, sábado e hoje, no domingo, dia 7. Então, Javier Milei esteve hoje por lá, fazendo a sua participação, fez o seu discurso ali, muito bacana, muito interessante, uma estratégia muito boa de fato no discurso dele. O cara sabe falar e sabe o que falar, né? Não tocou no assunto aqui do Lula, né? Não falou nominalmente do Lula nem nada do tipo, mas afirmou que o Bolsonaro é perseguido aqui no Brasil. Importante falar isso aí. Enfim, né? Um resultado muito bom desse discurso, com certeza. Ele era de fato a sensação do evento e até teve aqui uma reuniãozinha fechada com o Tarcísio, o governador de São Paulo, o Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, e o próprio Bolsonaro também. Muito interessante isso. Vamos conversar então sobre a participação do Milei na CEPAC, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o Milei foi ovacionado logo na chegada lá em Balneário Camboriú, que é onde é esse evento, recebido ali na entrada pelo Bolsonaro, é claro, um baita encontro, diga-se de passagem. O Milei é extremamente carismático, é importante frisar isso. O cara é uma celebridade mundial, a essa altura do campeonato não tem muito o que dizer aí, né? Acompanhado pelo Tarcísio, mais um monte de gente ali, um esquema de segurança, obviamente, para conduzi-lo ao evento, mas a grande celebridade do CEPAC, sem dúvidas, foi Javier Milei, né? Então, ele disse no seu discurso, de maneira geral, que o Bolsonaro está sofrendo perseguição judicial no Brasil, uma baita de uma verdade. Diga-se de passagem aí, né? Parece que ele fez o discurso de encerramento do evento aí, inclusive, e o Milei afirmou ainda que a liberdade de expressão está sob ataque na América Latina, né? Vamos ver a repercussão do discurso dele aí, porque você sabe, né? O pessoal fica meio bravo da esquerda aí e acabam confirmando esse tipo de afirmação logo na sequência com suas ações, né? Citando nominalmente uma parte do discurso do Milei aqui. O socialismo é terrível. Os governos que resistem terminam sendo rechaçados pela sociedade ou violando a liberdade para se manter no poder. Eles estão dispostos a distorcer as regras. Veja o que passou na Venezuela, uma ditadura sanguinária. Veja o que passou na Bolívia em 2019. Veja a perseguição judicial que nosso amigo Bolsonaro está passando aqui no Brasil, né? Então, é uma ótima afirmação dele aqui, sem dúvidas, nada a acrescentar nesse sentido, né? Milei criticou a parte econômica dos governos esquerdistas também da América Latina, é o grande ponto dele, na verdade, o grande trunfo dele também é a economia, e é claro que ele tem que se focar nesse ponto, né? E afirmou do problema dos altos gastos públicos dos governos latino-americanos, né? E que os políticos como o Lula, diga-se de passagem, né, só se preocupam em favorecer amigos empresários, né? E aí, por conta disso, os governantes hipócritas se tornam multimilionários, né? Então, ele até citou exemplos aí de alguns políticos e tudo mais aí, né? Falou da liberdade de expressão, uma coisa muito importante de fato aí, né? Criticou Cuba, Nicarágua, Venezuela, falando que são países que vivem ditaduras assassinas, né? Mas não falou nem das questões aqui do Brasil de forma específica, do governo brasileiro, nem falou do Lula. Isso é muito importante, né? Quando ele subiu ao palco, o pessoal estava gritando lá, Lula ladrão, seu lugar é na prisão, né? Mas o Milei mesmo não falou nada desse sentido aí, né? E participou ali junto com um monte de gente que estava no palco ali e tudo mais, né? Enfim, o Bolsonaro falou que está enfrentando 300 processos aí, né? Bastante coisa, vai dar bastante trabalho, sem dúvidas, né? Então, aqui inclusive o Milei citou o filho do Nicolás Maduro, né? A família dele, né? Os filhos
que são bilionários que vivem como se tivessem inventado o Google, né? Pois é, não fizeram nada e são bilionários, sem dúvidas, né? E aí ele citou o caso da Argentina, falando que é uma tragédia, uma catástrofe aqui intermediária, né? Porque tentaram fazer o programa socialista por completo na Argentina e não conseguiram fazer aí, né? Porque o povo argentino, nas palavras do Milei, protege a propriedade privada e não aceitam ser dominados facilmente dessa maneira aí, né? Então, é de fato um discurso aqui muito interessante da parte dele e acertado do ponto de vista estratégico. Um discurso que critica o que deve ser criticado, a censura, a perseguição ao Bolsonaro, a esquerda de maneira geral, os governos socialistas, e um discurso que defendeu aquilo que precisa ser defendido, as liberdades, especialmente a liberdade econômica, né, que é a chave para o progresso de qualquer país. E não ficou batendo no Lula. Isso aí é fundamental, porque se você está acompanhando essas notícias nos últimos dias, você sabe que o governo Lula ficou bravinho porque o Milei não quis ir lá na reunião do Mercosul, mandou uma representante no lugar dele e não fez questão nenhuma e veio aqui para o Brasil para encontrar com Bolsonaro e outros políticos de direita e tudo mais, e eles ficaram com aquele papo de que não, se o Milei subir o tom contra o Lula, aí vai ser um incidente diplomático, vai ter um problema aí, uma situação a ser resolvida, etc. Uma grande bobagem, é claro, né? Sem dúvidas, mas esse era o ponto, era o gancho que o pessoal da esquerda queria lançar para ver se caía, né? Se o Milei pegava esse anzol aí. E a verdade é que não, ele não caiu nessa provocação, fez o discurso dele extremamente técnico, ignorando por completo o Lula. Isso é muito importante, porque não tem nada o que se falar a esse respeito agora, né? Fizeram toda uma propaganda, todo um frenesi de que o Milei iria ofender o Lula e coisas do tipo aí, né? Aquele cara lá, esqueci o nome do senador que falou, né? Não podemos aceitar um cara falando mal do presidente da República ali, etc, né? Então, Milei poderia ter chamado Lula de corrupto e de não sei mais o que, preferiu nem tocar no assunto, fez muito bem, o discurso dele ficou excepcional, é claro, cumpriu o papel dele ali de ser a grande estrela, o grande evento do dia, deixou a esquerda brasileira extremamente mordida e ajudou a reforçar a direita brasileira, né, a unificar mais essa direita brasileira que precisa disso, de bons exemplos e de caminhar mais de uma forma unida, né? Parar com as guerrinhas, as briguinhas internas e agir de forma mais estratégica se eles desejam voltar ao poder, é claro, né? Então, o Milei teve uma reuniãozinha aqui fechada conforme eu falei, né? O Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas e o Jorginho Melo para trocar alguns assuntos aqui e tudo mais. O Eduardo Bolsonaro participou também, né? E quem mais aqui? A Karina Milei, que é a irmã do Javier Milei, inclusive. São esses que estão na foto aqui, portanto, né? E aí ele ganhou a medalha ali dos 3 Is, né? Do Bolsonaro, o imbrochável, o imorrível e incomível, né? E o Milei, é claro que entrou na brincadeira e tudo mais, né? Então, parece aqui, de acordo com o Manuel Adorni, né? Que o Milei, o Bolsonaro e os outros discutiram a importância de facilitar o comércio entre os países, né? E foi manifestado o apoio ao Milei pelas mudanças que ele está fazendo lá na Argentina, né? Certamente mais alguma coisa foi conversada ali, sem dúvidas. Imagino que questões estratégicas a respeito da direita no Brasil, de como agir e tudo mais. Mas, de maneira geral, podemos considerar isso aqui um baita sucesso da direita brasileira. Repito o que eu falei no meu primeiro vídeo sobre essa reunião, esse evento, essa conferência, o CEPAC. Aí precisa de mais coisas do tipo aqui no Brasil, né? A direita é muito boa para organizar manifestações públicas, motociata e encher a praia de Copacabana, encher a Avenida Paulista, mas falta esses eventos aqui. Entre muitas aspas, vamos colocar aí uma aristocracia da direita, né? As pessoas as maiores lideranças da direita, vamos colocar assim, né? É importante ter esse tipo de conferência para troca de ideias, para fazer o network, e eu acho que esse evento aqui fez muito
cumpriu muito bem esse papel. E ter o Javier Milei nessa história foi muito importante, né? Até porque o sujeito tem estilo, né? De terno e tênis, né? Não sei se é porque ele é baixinho e queria um tênis mais alto, mas o cara tem estilo de fato, né? Não dá pra negar. Uma bolsinha ainda, realmente o cara não é fácil não, né? Mas ele colabora bastante nesse sentido, uma grande figura, e deixa a esquerda brasileira mordida porque ele não veio conversar com o Lula ainda, né? Mas, para falar a verdade, quem liga pro Lula? Mas me diga aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.